A casa na qual cada um de nós vive a infância e a adolescência é marcante na nossa vida, na nossa memória, nas nossas lembranças. Assim foi com Mary Mercury. Mary é a filha mais velha, a primogênita do médico Mário Mercury, e nos revela neste vídeo de memórias como foi viver com seu pai a sua infância, a sua adolescência e a juventude, até que Mário perdesse a vida de modo trágico em um consultório médico baiano onde trabalhava. Minha infância é muito complicado. Eu fui uma filha, a primeira filha, né? Que meu pai ainda estava para fazer a faculdade, para se formar, que já estava fazendo medicina. E minha mãe, ela costurava, né, também. Só que a vida era difícil deles, por quê? Porque meu pai ainda fazia estágio, né, e tudo, e ainda não tinha uma casa. Minha mãe ficou na casa de uma amiga dela aqui, né, e meu pai foi estudar. E eu fiquei morando com minha avó, com minha tia, porque a casa de minha avó era tipo uma chácara, a chácara de, não sei se você conhece, Valdemar Falcão. Aquela parte toda era de meu avô, entendeu? A terra toda. Então meu avô, antes de morrer, ele não aguentava, porque era muito grande a terra dele, aquele Valdemar Falcão, onde tinha aquela fábrica de café, de tudo. É ali em cima, ali era chamado a Casa do Relógio, era conhecido como a Casa do Relógio, que era tipo um castelo, a casa do meu avô. Então eu morei muito lá, criança, com meus primos, né, convivia com meus primos. Eu acho que minha mãe ainda não tinha Roberto, então minha mãe ia lá me ver, né. Aí eu me lembro disso, porque lá tinha minha madrinha, que é a irmã do meu pai, que me cuidava como se fosse uma mãe, né? Tanto que quando minha mãe foi me pegar para eu ir embora para morar com ele, eu comecei a chorar, não queria ir. Aí, eu acho que eu estava com uns 4, 5 anos, um negócio desse. Mas eu me lembro muita coisa. Madrinha de minha mãe, porque minha mãe ia me ver. Mas eu sentia falta dela, né? Porque ela não podia. Aí depois que meu pai se equilibrou, lá em cima, lá na boca do rio, não. Nordeste de Amaralina. A gente foi morar lá, numa casinha. Minha mãe já estava com o Roberto, ela estava grávida de Beto. Exatamente. Aí ele alugou a casa para botar a manhinha e a gente. Eu fui morar com minha mãe. Tal. Depois a gente foi, meu pai se formou e arranjou um trabalho lá no interior. Aí a gente foi no interior. Mas quando a gente foi no interior, a gente tinha já eu, Beto e Rogério, Jeremoabo. Foi médico de lá e das adjacências. Meu pai tinha um consultório lá também. Depois de Jeremoabo a gente veio para Salvador, lá para Daniel Lisboa. Foi uma casa da gente mesmo. Aí eu fiquei adolescente, cresci tudo. 19 anos já era uma moça. Foi a do Daniel Lisboa. Porque lá foi minha adolescência, fiz muitas amizades. Conheci Nilson lá, meu marido, porque ele tinha um conjunto que ensaiava lá na mesma rua. A casa foi que eu gostei mais. Mais do que a do Júlio, não gostei. Não suportava. Quando meu pai comprou aquela casa, eu não gostei. Não ia com a cara da casa. Não suportava aquela casa. Maravilhoso. Ela era grande, tinha uma varanda enorme, tinha um jardim, tinha garagem. E sem dizer que a rua era tranquila. É uma rua boa, os vizinhos maravilhosos, entendeu? Eu tinha muitos vizinhos. E uma casa com 3 quartos, com dependência, empregada com 3 sanitários, uma casa enorme. Só a varanda era daqui até lá. E eu amava essa casa, Freixo, eu amava essa casa. É da adolescência. Da infância, na verdade, foi a casa do meu avô, né? Da infância, uma parte.
E também em Jerimum, porque eu gostava muito. A cidade mesmo. Essa casa, como é casa de interior, enorme, grande, com varanda, com quintal. Era uma das melhores casas de lá que meu pai. E meu pai, na frente da casa, tinha porque antigamente a casa era construída com a sala de visita separada, né? Da porta, né? Então meu pai fez ali um consultório. E atendia também nas adjacências. Ele tinha um carro, tinha um motorista que levava ele.